Olá! Hoje eu estava conversando com uma pessoa que me questionou sobre Jacó. Por que falam que Jacó era o usurpador, se o termo Jacó diz que é aquele que segurou pelo calcanhar? E aí eu comecei a falar com ele sobre isso e me veio algumas ideias, e aí surgiu esse vídeo que você está vendo agora. Essa passagem ela encontra-se lá em Gênesis, no capítulo 32. Jacó está indo ao encontro do seu irmão Esaú. Ele manda alguns soldados lá ao encontro de Esaú e fala que ele está indo, tal, não sei o quê, que Esaú pode ficar por lá, mas Esaú fala que não e vem com 400 homens. Ele se desespera, achando que Esaú vai entrar em guerra contra ele. Então ele toma algumas atitudes. A primeira é dividir tudo que ele tem em duas partes, para que pareça que ele só tem metade daquilo, a outra parte fica separada e ele não vai perder tudo. Segunda coisa é separar vários presentes e pedir para que esses servos voltem para encontrar Esaú e entregar esses presentes para Esaú. E aí ele continua seu caminho e à noite ele encontra lá, ele tem um encontro com o anjo do Senhor e eles começam numa luta e essa luta ela avança pela madrugada. E em um dado momento, onde o Senhor fala, deixa eu ir porque já está amanhecendo, tal. E ele falou assim, olha, eu só vou se você me der uma bênção. Ele vai, ele bate o cajado na coxa de Jacó. Jacó tomba, né? Ele fica mancando ali da perna. E o anjo fala para ele que ele não mais chamará Jacó, mas que o nome dele passará a ser Israel, que é pai de grandes nações. Os antigos, eles tinham uma relação muito forte com os nomes, e os nomes sempre traziam uma referência de bênção ou maldição para a vida deles. A palavra Jacó, ela significa realmente isso, aquele que segura pelo calcanhar. Mas quando foi dado o nome a Jacó, esse termo já existia e não era para o gêmeo que vinha segurando pelo calcanhar do irmão, não, mas para aquele que era um suplantador, um usurpador, alguém que queria tomar o poder. Imagina você correndo, chegando lá no final da prova e vem alguém, pum, segura pelo calcanhar, te puxa e passa na frente. Era essa a intenção desse termo, aquele que segura pelo calcanhar. E aquilo acabou sendo uma referência para a vida de Jacó. Nós vemos que a todo instante Jacó, ele crê em Deus, ele vai seguindo as orientações de Deus, mas ele fica arrumando jeitinhos, ele fica arrumando maneiras, formas, né, de conseguir aquilo que ele almeja. E o mesmo acontece ali, ele está orando, pedindo para Deus que Deus livre ele, que Deus permita que ele consiga passar ali por Esaú, que Esaú tenha misericórdia da vida dele e tal, mas ele fica arrumando jeitinho, ele separa, divide lá os bens dele, ele manda presente antecipado, né, porque ele quer saber qual é a reação. E aí ele mais preparado também para um combate, preparado também para um confrontamento. E aí ele encontra o anjo ele muda o nome dele. Mas ele marca Jacó. E na verdade Jacó, com aquela marca, estando manco, ele não podia mais batalhar. Ele não podia mais guerrear. Ele estava vulnerável ao ataque do irmão Esaú. Mas, por outro lado, ele estava dependente de Deus. Dependente do Espírito Santo agir naquele momento, naquele encontro. Ele não tinha outra alternativa a não ser deixar que Deus agisse. E aí eles encontram, o irmão vem chorando, saudoso, o abraça, o beija, fala que não quer aqueles presentes porque Deus o abençoou muito, abençoa a vida dele também. E a história de Jacó começa a mudar. Primeira coisa que eu tiro disso. Mark Twain, ele fala que, depois de velho, ele fala que ele teve vários problemas, várias crises na vida. Mas que a maioria delas não aconteceu.
Primeira coisa que eu quero tirar é exatamente isso. Às vezes nós ficamos ansiosos, nós ficamos aflitos, porque nós estamos ali no meio do fogo, nós estamos no meio daquela situação esperando que o pior aconteça. Porque naquele momento nós não temos condições de dar uma outra saída, a não ser esperar que o pior venha e aconteça. Mas o amanhã ainda não aconteceu. E talvez possa ser que nem aconteça. Então não se preocupe com o amanhã, descanse. E se você não conseguir descansar por você mesmo, descanse no Senhor. E se você vai conseguir descansar no Senhor quando você conhecer a palavra de Deus, quando você ler a palavra de Deus e receber da palavra de Deus o alimento para esse teu dia. Por isso que nós devemos sempre ler insistentemente, conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Segunda coisa, queridos, muitas vezes nós vivemos situações em que nós, quando achamos que vai melhorar a situação, a gente fica coxo, não é? A gente fala, mano, eu tô no fundo do poço, e aí quando você pisa, você cai e você fala, não, tem mais coisa para baixo. Mas às vezes são situações que Deus permite que nós estejamos, para que nós possamos depender dEle e aprender que a vontade dEle, ela é boa, perfeita e agradável. E terceira coisa, queridos, nunca desista. Perceba que Jacó, ele sabia que era o anjo de Deus, ele sabia que ele não podia ganhar, mas ele continuou a batalhar. E não foi a força de Jacó que fez ele virar à noite batalhando, mas foi a dependência, foi a paciência do Senhor. Que foi se defendendo e deixando que Davi lutasse, que Jacó, perdão, olha só, tá bagunça hoje, hein? Deixando que Jacó lutasse e foi defendendo, até que ele entendesse qual era o propósito daquilo. Precisamos entender qual é o propósito da luta que nós estamos passando, para que nós possamos receber a bênção que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Pense nisso, fique na paz do Senhor.